Áudio 15, página 106, dando continuidade aqui à parte de brainstorm. Os psicólogos nomearam esse processo e outros similares cognição distribuída. Trata-se de transferir ideias da sua cabeça para um formato objetivo que possa ser revisado ou criar uma extensão da mente. Mas meu professor de inglês do ensino médio não precisou conhecer a teoria para me dar uma solução. David, você vai para a faculdade e terá que preparar alguns trabalhos escritos. Escreva todas as suas ideias, suas citações em fichas de 10 por 15 centímetros. Então, quando você estiver pronto para organizar seu raciocínio, espalhe pelo chão, veja a estrutura natural que vai surgir e descubra o que está faltando. O senhor Edmundo estava me ensinando uma peça importante do modelo de planejamento natural. Poucas pessoas conseguem manter o foco num tema por mais de alguns minutos sem a ajuda de alguma estrutura objetiva, ferramentas ou gatilhos. Escolha um grande projeto que esteja trabalhando no momento e tente pensar apenas nele por mais de 30 segundos. É muito difícil, a menos que você tenha caneta e papel na mão e use esses artefatos cognitivos como âncora para suas ideias. Assim, você conseguirá trabalhar no projeto por horas. É por isso que boas ideias podem surgir enquanto você está trabalhando num documento sobre um projeto no computador, fazendo um mapa mental em um bloco de notas, rascunhando num guardanapo de papel ou simplesmente se reunindo com outras pessoas num ambiente que lhe permite registrar o contexto numa lousa branca com canetas coloridas também ajuda. Apenas aquele que lida com as suas ideias com leveza as domina, e apenas aquele que domina suas ideias não se torna escravo delas. Chaves do brainstorm. Muitas técnicas podem ser usadas para facilitar o brainstorm e o pensamento fora da caixa. Entretanto, os princípios básicos podem ser resumidos assim: não julgue, questione, não julgue, questione, avalie, nem critique. Busque quantidade, não qualidade. Deixe a análise e a organização em segundo plano. Não julgue, questione, avalie, nem critique. O modelo de planejamento não natural costuma se insinuar durante o brainstorm, fazendo pessoas avaliarem e criticarem prematuramente as ideias. Se você se importa, mesmo que só um pouco, com o que os críticos vão pensar, acabará censurando o seu processo expressivo ao tentar buscar a coisa certa a dizer. Há uma diferença muito sutil entre manter o foco do brainstorm no assunto em questão e sufocar o processo criativo. Também é importante que o brainstorm seja adicionado ao processo de planejamento, porque se você acha que está fazendo isso só por fazer, ele pode parecer banal e inadequado. Mas se em vez disso você entender o brainstorm como algo que está fazendo no momento, por um período determinado antes de chegar à resolução final, se sentirá mais confortável para se dedicar a essa parte do processo. Determinar o que pode dar errado numa situação é, às vezes, a melhor maneira de gerar as melhores ideias e tratá-las como as mais bem-sucedidas. No entanto, isso não é uma sugestão para que você bloqueie seu pensamento crítico. Todas as coisas devem ser alvo de crítica nesse estágio. Se necessário, pode dizer: aqui está o que poderia dar errado com essa abordagem. Muitas vezes são ideias mais desafiadoras e críticas que contêm semente das melhores ideias. É inteligente compreender que tipo de pensamentos estão ocorrendo e reservá-lo para quando forem úteis. O critério básico deve ser inclusão e expansão, e não repressão e contração. Busque quantidade, não qualidade. Buscar quantidade mantém um pensamento em expansão. Em geral, você saberá o que é uma boa ideia até tê-la, e às vezes perceberá que é uma boa ideia ou o embrião de uma só mais tarde.
Sabe quando você faz compras em uma grande loja com muitas opções e se sente confortável com a sua escolha? Isso também se aplica ao pensamento de projetos. Quanto maior for o volume de ideias com que tiver que trabalhar, melhor será o contexto que poderá criar para desenvolver alternativas e confiar nas escolhas. Deixe a análise e a organização em segundo plano. A análise, a avaliação e a organização de seus pensamentos devem desfrutar de tanta liberdade quanto o pensamento criativo e fora da caixa. Mas, na frase de brainstorm, essa atividade crítica não deve ser dominante. Fazer listas pode ser um recurso criativo. É uma forma de considerar quem são as pessoas que devem fazer parte da equipe, as exigências do cliente sobre o software ou os componentes do plano de negócio. Apenas tenha certeza de registrar tudo até chegar a hora da seleção e da organização do foco, que é a próxima fase. E aí a gente vai para a fase 4, né, que é a organização. Se você completou o trabalho de esvaziar a cabeça de todas as coisas que surgiram durante o brainstorm, verá surgir uma organização natural. Como meu professor de inglês me sugeriu, assim que tirar a ideia da mente e puser diante dos seus olhos, automaticamente notará as relações naturais e estrutura. É a isso que as pessoas se referem quando falam sobre organizar um projeto. Um plano de projeto identifica os resultados menores que então podem ser planejados naturalmente. A organização geralmente acontece quando você identifica componentes e subcomponentes, sequência de eventos e prioridades. Que coisa deve acontecer para gerar o resultado final? Em que ordem? Qual é o elemento mais importante para garantir o sucesso do projeto? É nessa fase que você pode fazer um bom uso das ferramentas de estruturação que variam desde as listas informais com tópicos rabiscados no verso de um envelope até os mais sofisticados softwares de planejamento e projeto. Se o projeto exigir alta dose de controle objetivo, você vai precisar de algum tipo de hierarquia, com componentes e subcomponentes ou cronogramas que mostrem as etapas do projeto ao longo do tempo, com atividades independentes e dependentes, marcos identificados em relação ao todo. O pensamento criativo não termina aqui, ele apenas assume outra forma. Depois de entender a estrutura básica, sua mente vai começar a tentar preencher as lacunas, identificar os 3 principais fatores com que você precisará lidar no projeto. Por exemplo, pode levá-lo a pensar em um quarto ou quinto ao vê-los todos alinhados. O básico da organização. Os principais passos são: identificar as partes mais significativas, classificá-las por uma ou mais sequências e prioridades e detalhar até o nível necessário. Nunca vi 2 projetos que precisam ter exatamente a mesma estrutura e os mesmos detalhes para esvaziar a cabeça das pessoas e progredir com sucesso. Mas quase todos os projetos podem usar uma forma de pensamento criativo da área sequencial do cérebro, seguindo a pergunta: qual é o plano? Quinto, próximas ações. Quinta etapa, né? Que são as próximas ações. A última fase do planejamento são as decisões sobre a alocação e realocação dos recursos físicos para o fato de pôr o projeto em andamento. A pergunta a se fazer aqui é: qual é a próxima ação? Conforme observamos no capítulo anterior, esse tipo de raciocínio fundamentado na realidade, combinado com o esclarecimento do resultado almejado, forma o principal componente para definir e esclarecer qual é nosso verdadeiro trabalho. Em minha experiência, criar uma lista de projetos reais e gerir consistentemente a aproximação de cada um deles representarão 90% do que em geral se considera o planejamento de projeto.
Essa abordagem básica o tornará honesto a respeito de tudo. Você pretende mesmo fazer isso? Quem é responsável? Você pensou o suficiente em tudo? Em determinado momento, se o projeto demandar ação, é preciso pensar em qual é a próxima ação. Responder a pergunta sobre que ação física específica você faria a respeito de algo se não tivesse mais nada para fazer. Testará a maturidade das suas ideias sobre o projeto. Se você ainda não está pronto para responder a essa pergunta, é necessário que desenvolva mais algum nível anterior na sequência do planejamento natural. O básico. Definir as próximas ações para cada uma das partes em andamento do projeto. Definir a próxima ação no processo de planejamento, se necessário. Ativação das partes em andamento. Um projeto será suficientemente planejado para implementação quando forem definidas todas as próximas ações para todas as frentes em que já se pode avançar sem que antes seja preciso concluir outro componente. Se o projeto tem múltiplos componentes, cada um deles deve ser avaliado de forma adequada, perguntando-se: alguém poderia estar fazendo alguma coisa a respeito disso nesse momento? Por exemplo, você poderia estar coordenando os palestrantes da conferência ao mesmo tempo que procura o lugar apropriado para realizá-la? Em alguns casos, haverá apenas um aspecto a ser ativado e tudo mais dependerá do resultado dele. Então, pode haver apenas uma próxima ação, que será a chave para todo o resto. Mas a planejar, e se ainda for necessário fazer mais planejamento antes de você se sentir confortável com o que vem depois. Isso ainda é uma ação, só que uma ação de processo. Qual é o próximo passo da continuação do planejamento? Esboçar mais ideias. Enviar um e-mail para Ana Maria e o Sim solicitando uma contribuição. Pedir que um assistente marque uma reunião de planejamento com a equipe de produto. O hábito de definir a aproximação dos projetos em qualquer situação é fundamental para você manter o controle relaxado. Qual é a aproximação de outra pessoa? Se a aproximação não for a sua, você deve esclarecer de quem é uma das principais funções da lista, aguardando resposta. Numa situação de planejamento em grupo, não é preciso que todos saibam qual é a aproximação de cada parte do projeto. Muitas vezes, basta distribuir as responsabilidades pelas partes do projeto às pessoas adequadas e deixar que elas identifiquem as próximas ações de suas áreas. Conversar sobre as próximas ações gera clareza organizacionais. Podem surgir questões e detalhes que não seriam percebidas até alguém chamar a atenção dos demais sobre a realidade física da alocação de recursos, por exemplo. É uma discussão simples de se promover e capaz de levantar questões importantes e localizar os elos fracos. De quanto planejamento você de fato precisa? Quanto desse modelo de planejamento você precisa detalhar e até que nível? A resposta é tanto quanto for necessário para tirar um projeto da sua mente. Em geral, as coisas estão na sua cabeça porque o resultado e as próximas ações não foram devidamente definidos e você não mais pôs lembretes sobre eles em lugares apropriadamente visíveis. Além disso, talvez você não tenha desenvolvido os detalhes, as perspectivas e as soluções suficiente para confiar na eficácia do plano. Muitos projetos, segundo a minha definição de projeto como um resultado que requer mais de uma ação, precisam de nada mais que uma lista de resultado almejado e das próximas ações para que você tire ele da cabeça. Precisa de um novo corretor de valores? Ligue para um amigo e peça uma recomendação. Quer comprar uma nova impressora? Você tem que entrar na internet para pesquisar modelos e preços. Estimo que 80% dos projetos sejam dessa natureza. Você ainda estará seguindo o modelo de planejamento em todos eles, mas apenas na sua cabeça. E somente o suficiente para determinar as próximas ações que mantêm os projetos em andamento até que sejam concluídos. Se o projeto ainda estiver na sua mente, é preciso mais raciocínio.
Cerca de 15% dos projetos talvez exijam pelo menos alguma forma extrema de brainstorm. Talvez um mapa mental ou algumas anotações num processador de texto ou software de apresentações. Isso deve ser suficiente para planejar pautas de reuniões, suas férias ou um discurso na Câmara do Comércio local. Os últimos 5% dos projetos podem precisar da aplicação deliberada de uma ou mais das 5 fases do modelo de planejamento natural. O modelo fornece uma receita prática para desemperrar e resolver as coisas e fazê-las avançar de maneira produtiva. Você está ciente da necessidade de mais clareza ou ação em algum dos seus projetos? Se tiver, usar esse modelo muitas vezes pode ser a chave para um progresso efetivo. Precisa de mais clareza? Se é de mais clareza que você precisa, volte um nível na escala de planejamento natural. As pessoas em geral estão muito ocupadas, mas quase sempre se sentem confusas e sem orientação. Elas precisam recorrer ao planejamento ou desenvolver uma organização. Se não houver clareza no nível de planejamento, é provável que haja necessidade de mais brainstorm para gerar um inventário de ideias e dados a fim de reforçar a confiança no plano. Se a sessão de brainstorm emperrar por causa das ideias confusas, desloque o foco de volta para a visão dos resultados, garantindo que a formação reticular do cérebro seja ativada e aponte o caminho para chegar lá. Se a visão não estiver clara, retorne até uma análise clara da razão por que você se engajou nessa situação inicialmente, que é o propósito. Precisa de mais ação? Se é de mais ação que você precisa, avance uma escala do modelo. Pode haver entusiasmo com o propósito de um projeto, mas, ao mesmo tempo, certa resistência quanto aos detalhes de como ele seria no mundo real. Melhorar a qualidade de vida dos funcionários talvez esteja no radar de um gerente, mas ele pode ainda não ter definido uma imagem clara do resultado almejado. Assim, o raciocínio deve ser direcionado às especificidades da visão. Mais uma vez, pergunte: se o projeto alcançar o resultado, qual seria sua aparência? Se você já tem a resposta para essa pergunta, mas as coisas continuam emperradas, talvez esteja na hora de enfrentar algumas questões de como, além dos detalhes e perspectivas operacionais do brainstorm. Com frequência, tenho clientes que herdam um projeto relativamente bem articulado, como implementar um novo sistema de avaliação de desempenho, mas não conseguem avançar porque não param alguns minutos para descartar algumas ideias a respeito do que isso de fato deve incluir. Se o brainstorm empacar, e isso geralmente acontece com os tipos menos pragmáticos, talvez seja necessário mais rigor para avaliar e decidir quais resultados críticos devem ser alcançados, que é a organização. Às vezes isso é necessário quando uma reunião informal de troca de ideias gera muitas alternativas, mas acaba sem decisão nenhuma sobre o que acontecer em seguida no projeto. E se há um plano, mas ainda não está andando como deveria, alguém deve avaliar cada componente dele com foco em questionar qual é a próxima ação e quem é o responsável por ela. Um gerente que tinha assumido a responsabilidade de organizar uma importante conferência, uma vez que perguntou como poderia evitar crise de virar as noites que a equipe enfrentara no ano anterior, quando estavam se aproximando do prazo final. Quando ela descreveu os vários elementos do projeto que tinha herdado, perguntei quais deles poderiam avançar de imediato. Depois de identificar meia dúzia, determinamos a próxima ação para cada um deles e o projeto finalmente começou a andar. O tempo de evitar que se repetisse o caos de fazer tudo da última hora como no ano anterior. Nos últimos 2 capítulos, expliquei os modelos básicos de como manter o máximo de produtividade e controle com o mínimo de esforço nos 2 níveis mais elementares da sua vida pessoal e profissional. As ações que executa e os projetos que assume que geram grande parte dessas ações. Você não precisa de novas habilidades para aumentar sua produtividade e reduzir seu estresse. Basta aprimorar alguns componentes sistemáticos para aplicar as habilidades que já tem. Os fundamentos ainda são os mesmos. Você deve ser responsável por capturar todos os laços abertos,
aplicar um processo de reflexão a cada um deles e gerenciar os resultados com organização, revisão e ação. Para todas as situações com as quais você tem qualquer nível de comprometimento, há um processo de planejamento natural que leva de um ponto a outro. A aplicação desse modelo de 5 fases pode tornar a evolução mais fácil, rápida e produtiva. Os planos o colocam em ação, mas você deve trabalhar para concluir alguma coisa. Esses modelos são simples de entender e fáceis de implementar. A aplicação deles gera resultados notáveis. Você não precisa de novas habilidades, já sabe como fazer anotações, determinar resultado, decidir as próximas ações, dividir as coisas em categorias, revisá-las e fazer escolhas intuitivas. Você tem capacidade de se concentrar agora mesmo em resultados bem-sucedidos, fazer um brainstorm, organizar o raciocínio e avançar nos próximos passos. No entanto, apenas saber como fazer isso tudo não produz resultados. Apenas ter a habilidade de ser altamente produtivo, estar relaxado e no controle da situação não necessariamente o fará ser assim. Se você é como a maioria das pessoas, poderia recorrer a um coach, alguém que o guie passo a passo nessa experiência e lhe forneça orientações e dicas importantes ao longo do percurso, até seu novo estilo operacional se torne elegante e espontâneo. É o que você vai encontrar na parte 2 do livro, que são os próximos áudios.